Simbora, vamos reagir, vamos se animar e vamos para a nossa primeira atividade aí do Desafio Reage Mulher. E a primeira atividade não podia ser diferente, nós precisamos ir na raiz do problema, o pilar aí para que vocês consigam mudar aí toda a realidade de vocês. Nós não podemos esperar resultados diferentes se a gente segue fazendo as mesmas coisas. Então, para você que quer resultado aí na sua casa, como vocês me colocaram lá no formulário de inscrição, vocês precisam de fato começar a ter atitudes diferentes. E por que é que muitas pessoas dizem, mas se fosse fácil assim, todo mundo mudava, toda a família era extraordinária, todo mundo viveria uma paz no seu lar, todos os filhos seriam educados. Pois é, mas nem todo mundo quer isso. Mas eu quero saber de me comprometer com pessoas que estão comprometidas a querer. Você quer? Então bora, né? Vamos tirar aí as nossas crenças limitantes, as coisas que, os pensamentos errados que a gente tem sobre a nossa família, sobre Deus, sobre tantas coisas que estão nos impedindo. Então bora lá que eu vou ler para vocês aí o que é que vocês querem. Vocês me contaram no formulário aí de inscrição de vocês. Os objetivos principais de vocês são cuidar mais de mim. O que é que vocês querem para 2023? Cuidar mais de mim, ser uma pessoa melhor, ter paz no meu lar, vencer o desânimo. Minha gente, o desânimo é algo muito que a gente precisa trabalhar cotidianamente, todos os dias, porque é algo que realmente é muito presente. Questão do cuidar de mim, a gente sabe que mãe, muitas vezes, eu sei que algumas que estão aqui ainda não são mães, mas às vezes tem já esse hábito, esse costume de cuidar de todo mundo e ficar por último, ou até os seus recursos financeiros, dá pra tudo, só não dá pra você. E quando você compra uma coisa pra você, você se sente culpada, porque você a vida inteira foi pra servir a todo mundo e ficar por último. Então bora lá. Os objetivos para 2023. Encontrar sentido na minha vida. Gente, isso é um propósito muito importante, isso é um desejo muito importante. Viktor Frankl, que é pai da logoterapia, ele diz que se você não tem um propósito na sua vida, você já encontrou um, que é justamente buscar sentido para a minha vida. Você precisa encontrar esse sentido em Deus. E principalmente porque quando a gente não tem um propósito, quando a gente não tem um sentido, a gente vive à deriva. Então as outras pessoas parecem estar vivendo a nossa vida. Elas tomam decisões por nós, a vida vai acontecendo, você vai empurrando com a barriga e você mesma parece não estar vivendo a sua própria vida, a sua própria experiência. Sempre você acaba sendo a vítima nas situações, porque você não se sente capaz de tomar decisões ou boas decisões a respeito da sua vida por não entender esse sentido. Então nós vamos falar mais sobre isso durante o nosso desafio. Eu preciso, outro objetivo para 2023 que vocês colocaram, superar meus traumas que adquiri depois que fui mãe. Gente, isso é muito comum. Né? A nossa geração de mulheres, ela não foi preparada para ser mãe. A nossa geração de mulheres foi preparada para se formar, estudar, ter um bom emprego. E algumas de nós nem tiveram essas oportunidades de ir à universidade, de estudar ou de ter uma profissão. Mas a cultura da nossa geração é o quê? Mulher, você tem que ser independente, você não precisa e não pode depender de um homem. Como se isso fosse altamente perigoso. Então, essa cultura que a gente está imersa, né? Ela tem atingido não só o mundo, a sociedade em geral, mas inclusive dentro das igrejas e assim, aqui eu tô falando independente se você é católico, espírita, evangélico, cristão, independente da sua crença. Se você veio para esse desafio é porque você acredita que coisas boas acontecem quando a gente anda na direção certa, quando a gente caminha com as pessoas certas e você acreditou. Então eu fico muito feliz que nós estejamos aqui trilhando essa jornada de conhecimento para que você encontre realmente as ferramentas que vão te ajudar a realizar esses sonhos aí para 2023 e superar os traumas que eu adquiri depois que fui mãe. É um dos propósitos, dos pilares, inclusive, aí de todo o meu trabalho aqui na internet. Por quê? Nós sabemos que se nós não fazemos as pazes com o plano de Deus para as nossas vidas como mulheres, nós viveremos a vida inteira uma vida totalmente frustrada. Então, independente se o mundo diz que a gente
não pode depender do marido, que a gente não pode ter filhos, mas nós decidimos ouvir a voz de Deus para nós e trilhar esse caminho tão maravilhoso que é a vontade de Deus. E assim, na vontade de Deus não significa que a mulher não possa trabalhar, tá, minha gente? Mas significa que nós temos um papel diferente do homem, tá bom? Então a gente vai falar mais sobre isso mais adiante. Aprender a perdoar está na lista aqui de alguns de vocês que escreveram no nosso formulário. E eu quero te dizer já agora uma palavra cirúrgica para você. Se você precisa perdoar, está na lista das coisas que você precisa fazer agora em 2023. Perdoar. Eu quero te dizer que você só será capaz de perdoar alguém quando você entender o perdão que Deus já ministrou sobre as nossas vidas, sobre a sua vida. Como assim, Viviane? Eu só consigo perdoar meu filho, marido, qualquer pessoa que me fez o mal. Eu só consigo perdoar se eu entender que eu primeiro fui perdoada. Como assim? Nós não éramos, né? Nós somos pecadores, nós não éramos dignos de ter acesso a Deus. E nós tivemos acesso a Deus e ao perdão e à sua misericórdia por meio de Jesus Cristo. E Jesus, ele veio, ele se fez homem, ele morreu numa cruz para que a gente tivesse acesso a Deus, ou seja, para que a gente fosse perdoado e reconciliado. Então a gente só consegue perdoar alguém quando a gente entende que um dia nós também fomos devedores de Deus. Nós também estávamos numa posição em que nós carecíamos da misericórdia e do perdão de Deus. E nós não tínhamos merecimento. E mesmo assim, Deus quis nos perdoar, Deus quis nos amar e enviou o seu filho para que fizesse a justiça, né? Porque alguém precisava pagar a conta, como diz, e redimir a humanidade. Então, assim, eu sei que é muito difícil perdoar, digo de verdade. Não adianta você dizer de boca, eu te perdoo, se você não está pronta, né? Coloque isso realmente como um objetivo para 2023. Como é que eu começo perdoando uma pessoa? Vou dar dicas práticas, tá? Pare de seguir a pessoa nas redes sociais, pare de ter contato com a pessoa se for possível, até que você consiga tratar isso no seu coração. E lembre-se, a vida não é sobre você nem sobre mim. A vida não é sobre nós, sobre o que fizeram a nós ou não. Tudo que a gente passa em nossas vidas tem um propósito superior, um propósito para que nós venhamos a aprender. Ou a gente se beneficia com alguma coisa ou a gente cresce. A gente não pode aceitar que toda tragédia da nossa vida, vamos dizer, a gente não pode dar esse poder a alguém de destruir a nossa vida. Tem até uma música que falava: você que destruiu a minha vida. E eu ria sempre que eu passava na rua e estava tocando em algum lugar. Porque às vezes nós damos poder às pessoas de destruir a nossa vida. Pelo amor de Deus, minha gente, ninguém é como Deus, né? Todas as coisas que nos acontecem, existe um propósito, né? Claro que tem a ver com as nossas escolhas também. Mas existem coisas que a gente é vítima, que a gente não pediu para acontecer, né? E quando a gente olha para a Bíblia, a história de Jó, ele pediu para passar por tudo aquilo? De forma nenhuma. Ele perdeu todos os filhos, a casa dele foi destruída, o corpo dele, a saúde, ele ficou doente. Então, assim, ele perdeu tudo. E aquilo foi uma permissão de Deus para provar a fé de Jó e para mostrar que Deus, ele é soberano. Então, assim, que você possa entender, não existe coisa nenhuma que venha de outra pessoa se não for de Deus para nós. Então, que nós possamos aprender. Isso é muito difícil, gente. Isso é muito forte, tá? Mas como vocês já estão no caminho aí do conhecimento, que vão crescer e ficar forte, não tem problema falar. Então, assim, esqueça essa pessoa, assim, no sentido de ficar pensando o que ela falou sobre você. Enfim, a gente vai fazer, a atividade de hoje é justamente sobre isso, mudar as crenças. Então, esqueça isso. Esqueça isso e comece a pedir a Deus: Senhor, assim como o Senhor me perdoou, mesmo sem eu merecer, me ensine a perdoar essa pessoa, mesmo que ela não mereça. E perdoar não significa permanecer junto, tá, minha gente? Às vezes tem alguém, um caso de um casamento aí,
que a mulher sofre violência doméstica e tal, não significa que você precise ficar testando até o último grau do que vai acontecer ali, entendeu? Porque em muitos casos, se você não sair se afastar, é tragédia na certa. Então, realmente precisa ser avaliado caso a caso. O perdão, né, é muito importante e a gente precisa realmente liberar, mas não significa que a gente precisa ficar, continuar colado na pessoa, entendeu? O desligamento é muito importante. Então, bora lá seguindo. Aprender a perdoar, estabelecer mudanças na rotina das crianças, focar no autocuidado, que esse ainda é o meu ponto fraco. Pois é, minha gente, estabelecer rotina para as crianças é algo muito essencial e eu ensino no meu curso Descomplique a Rotina. São 5 aulas, né? A primeira aula, muita coisa da primeira aula a gente já vai aprender aqui no Desafio Reage Mulher, que tem a ver com esse autoconhecimento, tem a ver com essa mudança de vida e de crenças que a gente precisa ter para poder alcançar a rotina. Porque a rotina é uma sequência de atividades, mas a gente precisa ter um objetivo. O que a gente quer alcançar com a rotina? A rotina não é apenas para que as crianças não façam bagunça. A rotina é um estilo de vida. Depois que você aprende a viver uma rotina, né? Eu parei ontem, inclusive, para refazer a rotina de Pedro, porque ele estava questionando pela milésima vez que não estava dando tempo ele fazer o que ele queria. E aí, todas essas técnicas a gente ensina lá. E eu revendo a rotina com ele e eu dei a caneta e mude o que você quiser mudar. E no fim, ele mesmo não mudou. Por quê, minha gente? Porque rotina é um estilo de vida. Depois que você se habitua a fazer, né? Quando o tempo não dá para fazer o que você quer, você sabe que não é a culpa do acaso, do além. Você tem responsabilidade e você pode ir lá e mudar a sua rotina para o dia seguinte e tá tudo bem. Então, rotina é estilo de vida, tá, minha gente? Não é para escravizar ninguém. E isso eu ensino no meu curso Descomplicar a Rotina. Entra lá. Vai ter uma próxima turma assim que concluir esse desafio. Eu espero você lá para que a gente consiga ordenar esses 4 hábitos na sua casa. Focar no autocuidado. Minha gente, autocuidado é um termômetro. Quando a gente tá bem, a gente tá assim, ó, maravilhosa. Mas quando a gente tá desanimada, a gente tá ainda de pijama meio-dia em casa. Então, assim, isso não pode acontecer, né? A gente precisa aprender a se olhar no espelho e se conhecer. Essa atividade de hoje tem tudo a ver com isso. Nós precisamos conhecer mais sobre nós e perceber esse termômetro. Eu tô me arrumando, eu tô me ajeitando. Quando eu digo arrumar a cara, você já sabe, dá isso aqui, tá? Dá o grau, não tem nada forte aqui. Para quem não usa brinco, não tem problema, não use. Fiquem à vontade, quem não usa cordão, não use, fique à vontade. Mas é a questão de pentear os cabelos, cuidar de você, passar um hidratante. Quantas vezes a gente tem raiva de passar hidratante porque tem preguiça? Eu digo isso, eu confesso. Se a gente se entregar à nossa vontade, a gente não faz nada por nós. Porque quando a gente não faz por nós, a gente espera que os outros tenham pena de nós. Oh, coitadinha, olha só como os filhos dão trabalho. Ela tá acabada. E muitas vezes nós nos acostumamos a medigar a atenção das pessoas através da nossa aparência, do nosso descuido conosco mesmo. E eu não quero isso com vocês, tá, minha gente? Nós não somos vítimas. Nós não somos o que nos aconteceu, nós somos mais. Nós vamos superar, nós estamos superando e nós vamos reagir. Então, não quero ver ninguém mendigando a atenção dos outros por conta da sua aparência descuidada. Eu quero que a gente se anime. Porque para viver o melhor de Deus nessa terra, para viver uma família extraordinária, uma vida extraordinária, a gente não pode se acostumar com a miséria em nós. E o que é a miséria em nós? É uma unha desmantelada. Claro que minha unha tá curtinha, ó, mas tá no grau. E vocês aprendem isso. Serrou, lixou a unha, passa uma base, né? Não custa nada, um batom cor de boca, cor de nada, mas já dá um ano, minha gente. A gente precisa aprender a ser a nossa melhor versão. E ao invés de esperar que os outros digam, oh, coitada, tua vida realmente é muito difícil, tu é uma batalhadora, que as pessoas olhem pra você e digam, que mulher, eu quero ser como essa mulher. Que mulher é essa que tem 3 filhos e ainda anda assim arrumada? Que mulher é essa? Então é isso que eu quero pra você, minha gente. E bora lá seguindo.
vocês colocaram mais objetivos, que vocês estão animadas, né? Focar no autocuidado, a ser uma esposa melhor, ser uma mãe melhor, ser uma pessoa melhor. Organizar melhor minha rotina para cuidar do meu lar e ter tempo para o marido. Gente, isso é muito importante. Não só ter tempo para o marido, mas ter tempo para você. A atividade de hoje é você e Deus, tá, minha gente? A atividade de hoje é você e Deus. E depois vai ser você, Deus e seu filho. Você, Deus e seu marido. Você, Deus e suas amigas, enfim. Então é muito importante que a gente coloque isso nos nossos objetivos, porque hoje a internet, né, o digital, tudo tem distraído a nossa atenção para a gente consumir muito conteúdo de rede social, conteúdo de tudo, e se não tiver cuidado a gente esquece quem está do nosso lado, dentro de casa, e aí o casamento vai se acabando e indo pelo ralo e a gente nem percebe. Então vamos tratar disso também. Outra pessoa colocou aqui que o sonho dela é ter um lar para chamar de seu. Pelo jeito, pela mensagem dela, ela mora com os pais ainda. E o desejo é que ela vá para casa dela e comece essa jornada aí, deixar de ser filha, né? De compartilhar todas as atividades de casa e assumir esse papel de mulher, dona da sua casa, minha gente. Porque antigamente isso parecia um insulto para mim, quando alguém dizia dona de casa, né? Dona de casa do lar. Vixe, isso parece um insulto. Porque na nossa geração, as mulheres, né, que tem essa questão de cuidar da casa, muitas vezes não são reconhecidas. Mas não precisa o povo reconhecer. Nós damos a nós mesmas o que nós precisamos. Nós damos a nós mesmas o valor que nós merecemos. Aquele que a gente sabe que Deus, Ele deseja para nós. Aqui alguém também deseja ser fitness. Olha aí, minha gente, maravilhoso. E essa semana a gente vai ter um dia que é dedicado ao corpo. Sim, nós precisamos cuidar do corpo. E deixa eu ver o que mais. A cozinhar, a fazer tanta coisa. E tem um aqui que muito legal. E a conseguir concluir tarefas, porque tem dificuldade com foco e acaba começando um monte de coisa e não terminando. Muito importante, minha gente, que nós precisamos e possamos começar e terminar. Nós só vamos alcançar grandes objetivos quando a gente conseguir, nas pequenas coisas do dia a dia, concluir, começar e terminar, e lavar uma louça, começar e terminar. E isso já começa agora, tá, minha gente? Já começa valendo, não espera o dia da atividade para fazer isso. Você só precisa começar e terminar. E isso, eu fiz essa atividade, tá, minha gente? Porque eu tinha essa sensação que o dia não dava para fazer tantas coisas. E depois eu comecei a perceber que eu começava várias coisas e não terminava. Então eu comecei a me policiar realmente para começar e terminar, seja uma pequena coisa. Então assim, você vai se vigiar, você vai ser o seu guarda. E a gente só consegue mudar qualquer coisa quando a gente está consciente. Bora lá! Continuando a primeira atividade da nossa aula aí do Descomplica a Rotina, do nosso primeiro desafio. Aí, não podia ser diferente, tá, minha gente? O nosso primeiro desafio, como eu já li aqui os objetivos que vocês colocaram, eles têm tudo a ver com o que vocês sonham para o ano 2023. E tiveram mães e mulheres que não tiveram nenhum objetivo, disseram que ainda não sabem o que querem para o ano 2023. E eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. Quando nós não sabemos exatamente o que a gente quer com clareza, a gente não avança, a gente não consegue alcançar. Então isso é cientificamente comprovado, tá, minha gente? Então eu quero hoje que você escreva no seu caderninho, quem já comprou o caderninho, quem não comprou o caderninho, vai escrever numa folha de papel e vai guardar num lugar separado, porque você precisa, ou dentro da sua Bíblia, você vai precisar desse papel todas as vezes que você for fazer o devocional. Então a atividade de hoje sim é que você comece a incluir o devocional, um momento com Deus no seu dia. Gente, isso é muito importante. Então hoje, cientificamente falando, já se fala de espiritualidade. Quem não acredita em Deus, mas acredita em um poder superior, porque já é comprovado cientificamente o poder que a espiritualidade tem de trazer à existência o que não existe.
Porém, a minha experiência ela foi muito particular com Deus. Então é isso que eu vivo, é isso que eu acredito e é isso que eu transmito para as minhas alunas. Eu ensino para as minhas alunas. Eu sou cristã, né? E nós tivemos uma experiência com Deus que trouxe muitas, vamos dizer assim, muitos ganhos dentro do nosso casamento, dentro da nossa família. E é isso que eu quero ensinar para vocês. Quando a gente aprende sobre Deus, quando a gente aprende a se relacionar com Deus de forma mais profunda, a gente muda de dentro para fora. E existem 3 coisas que a gente precisa mudar drasticamente. Tem a ver com as nossas crenças. Tem um versículo na Bíblia que diz que nós somos pecadores, né? Vários versículos falam sobre o pecado, né? Mas tem um específico que diz: eu sou pobre, cego, nu e miserável. E esse versículo, ele era muito impregnado na minha mente. Pobre, cego, nu e miserável, pobre, cego, nu e miserável. E assim, muitas vezes a questão da aparência, do autocuidado, era como se fosse, eu não sei se você conhece, algumas pessoas que fizeram voto de pobreza, né? Como se você tentasse transmitir através da sua aparência que você não se importa com as coisas desse mundo, mas que você é uma pessoa altamente entregue às coisas espirituais e de Deus. Porém, existe também uma idolatria aí, e eu não sabia. Eu levei tempo para entender que existe uma idolatria à comisseração. Que é isso? A gente querer, né? Atrair os olhares das pessoas, a piedade, no sentido de que, como eu sou, vamos dizer assim, entregue a Deus, como eu sou espiritual, né? E Deus nos fez corpo e alma. Deus nos fez uma parte espiritual e outra parte material. Então eu não posso viver desprezando completamente a minha matéria. Quer dizer, se eu não me alimentar direito, se eu não dormir direito, se eu não me exercitar direito, eu não estou glorificando a Deus com o meu corpo. Vocês entendem? Então, hoje nós iremos refazer essa crença, né? Nós sabemos que nós não merecíamos a salvação por nossos méritos, jamais a gente seria capaz de merecer. Mas Deus quis nos dar, a sua graça quis se reconciliar com o ser humano. Então nós precisamos entender que nós recebemos esse amor de Deus, é digno que a gente receba o amor de Deus, que a gente receba coisas boas. Vocês entendem? Então, qualquer dúvida, vocês podem colocar lá nos comentários no grupo para que a gente discuta. Mas se eu acreditar que eu só mereço coisas ruins, que o mundo é do maligno e que realmente a gente tá aqui só sobrevivendo, esperando que alguma catástrofe, alguma coisa pior aconteça. Se a gente alimenta essas crenças todos os dias, se a gente enche a nossa mente de lixo, tá? Se a gente abre a porta da nossa casa para aqueles jornais policiais cheios de notícias de tragédias e a gente começa a meditar: sou pobre, cego, nu e miserável, eu sou miserável mesmo, e a gente começa meditando nessas coisas, daqui a pouco a gente tá agindo realmente como pobre, pecador e miserável. E a gente precisa tomar para nós a identidade de filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos amados por Deus, nós fomos criados para um propósito lindo, né? Em Deuteronômio 28, Deus fala ali sobre a questão das bênçãos, né? Se atentamente ouvirdes a minha voz e obedeceres, né? Todas as bênçãos te acompanharão. Então, é prazer de Deus que nós venhamos viver uma vida de obediência e de comunhão profunda com Ele. E usufruir das bênçãos dele, a paz no nosso lar, minha gente. Isso é algo que a gente precisa desejar e buscar e trabalhar para isso. Porque se o mundo está caótico, se nenhum lugar está prestando, enfim, não importa. O nosso lar precisa ser um altar para o Senhor. O nosso lar precisa ser um refúgio. O lugar que a gente deseja voltar depois de passar o dia inteiro. Então, que a gente possa meditar nisso aí. E hoje a nossa atividade, para finalizar, são 3 crenças que nós vamos mudar.
crença de identidade, crença de capacidade, crença de merecimento. A crença de identidade, quem eu sou? Quem eu sou, Viviane? Quando eu tive que escrever sobre mim, eu tive muita dificuldade, porque a gente muitas vezes tem muita facilidade de falar, de escrever facilmente como é o marido, como é o filho, mas quando trata de nós mesmos, nós temos dificuldade. Então a gente vai escrever no papel, quem eu sou, certo? E eu coloquei aí a roda da vida, que é uma roda muito utilizada pelos coaches que trabalham essa questão de alta performance e tal, mas é só para você se guiar, tá? Isso não é uma atividade de coach, eu não sou coach, tá, minha gente? Eu já passei por um processo de mentoria, é só pra gente se guiar mesmo, porque a roda da vida ela tem várias áreas, né? A área espiritual, várias áreas financeiras, como você se vê em cada área dessa, né? Quem sou eu, né? Eu sou Viviane, eu sou estudiosa, sou dedicada, sou amável, sou amorosa, né? Vá colocando tudo que você entende de adjetivos sobre a sua pessoa. E se tiver adjetivos ruins, também coloque. Você vai escrever tudo e o que você tiver dúvida, você vai colocar lá no grupo. E se você tiver adjetivos ruins que você tenha percebido que sejam muito fortes na sua identidade e você queira conversar comigo sobre isso, pode colocar lá no grupo ou até enviar o direct que eu vou passar a orientação para você. Gente, nós precisamos ser verdadeiras, nós precisamos sair desses 7 dias sabendo quem eu sou, o que eu posso fazer, né? E o que eu mereço, o que eu sou capaz de fazer. A Bíblia diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Será que nós temos vivido assim ou a gente diz, não, isso não é pra mim. Ah, eu sou pobre, ah, eu não tenho, ah, eu não vim de uma família assim, ah, eu não posso. A gente tem colocado a nossa identidade em Deus ou a gente tem colocado a nossa identidade no lugar onde a gente nasceu, na família que a gente nasceu? Me digam, quem aí tá realmente com a sua identidade alinhada, que é filha de Deus e que tudo pode naquele que fortalece, naquele que te fortalece. Então a gente precisa modificar isso. Você vai fazer a listinha do que você é, de quem você é, e você vai fazer uma listinha do que você pode fazer em Deus. E eu já trago esse versículo de muitos anos, desde a minha adolescência, quando eu me converti. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Muitas coisas impossíveis já aconteceram na minha vida com base nessa crença. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Já consegui vaga em escola que eu não podia ter. Olha, é uma infinidade de coisas. E merecimento. Para o merecimento, eu vou deixar alguns versículos aqui que eu sei que essa questão do merecimento mexe com muita gente. E eu tive uma crença de merecimento muito difícil, né? Essa palavra merecimento, quando a gente fala merecer, parece que a gente fez alguma coisa que nunca a gente vai ser digno de merecer a salvação, entendem? E a gente introspecta dentro da gente como se fosse uma miserabilidade, que a gente tem que sempre viver miseravelmente. E a miséria, ela atrai muitas coisas ruins, né? Por exemplo, amanhecer o dia eu posso me arrumar minha cama, deixar tudo ok. Mas assim, se eu sou miserável, como é que vive um miserável? Tanto faz, de qualquer jeito. Então, quando você começa a entender que você é filho de Deus, que você tudo pode naquele que te fortalece, e por terceiro, que você é amado por Deus e que é prazer de Deus te salvar, é o prazer de Deus que você receba boas coisas, que você seja abençoado. Então, tudo muda, minha gente. Porque aí não é prazer de Deus que você sofra no seu casamento, sofra no sentido assim, viva um relacionamento abusivo, apanhando. Não é prazer de Deus que os seus filhos sejam revoltados. Não é prazer de Deus isso. Prazer de Deus é que você tenha uma vida, né, em comunhão com Ele e que você possa desfrutar das bênçãos derivadas da obediência. Então, minha gente, eu vou deixar para a meditação de vocês, anotem aí. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Salmos 19, versículo 9 a 11. E Deuteronômio 28. Eu vou só ler aqui um para vocês que vocês entendam.
certo? Alguém pediu aqui também que queria ter mais sabedoria. Gente, tudo isso é necessário e a gente encontra quando a gente começa a se relacionar mais com Deus. Escolha um momento do dia, seja de manhã ao acordar, ler a palavra de Deus. Eu não vou indicar livros agora, tá? Porque muitas de nós buscamos muitos livros, mas a gente não conhece ainda nem a palavra de Deus. Então, se você não entende bem o que fala, acha as palavras difíceis, começa por Provérbios. Provérbios é um livro de uma aplicação muito fácil, de leitura muito compreensível. Começa por Provérbios. Vai lendo um capítulozinho por dia, alguns versículos, medita, ora, agradece. Agradecer é uma chave muito importante. Ah, Senhor, eu queria tal coisa, mas eu não tenho. Ah, que situação. Agradeça pelo que você já tem, agradeça pelo ar que você respira, agradeça por estar vivo, por ter conhecido esse grupo, minha gente. Você já está caminhando em direção à mulher que você quer ser, à mulher que você sonha em ser. E para ser essa mulher que você quer, você vai precisar deixar a mulher rabugenta, a mulher descuidada para trás. E dentro de nós existem essas duas versões. Existe a versão da mulher que é responsável, que corre atrás, que faz acontecer. E tem a mulher que é vítima, que é jogada, largada, que, enfim, bota a culpa em tudo no mundo. Muitas vezes em traumas que aconteceu no passado, que não fazem mais sentido. Então você pode escolher hoje. Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, ele passou por um campo de concentração. Mesmo ele sendo médico, ele fez trabalhos desumanos lá dentro. E ele chegou à conclusão de que se nós estamos diante de qualquer circunstância, no campo de concentração ele viu pessoas que eram soldados generais, que eram carrascos, que tinham prazer em ver os outros sofrendo. E ele viu também aquele que deixou de comer para dividir o seu pedaço de pão com os empregados lá do campo de concentração. Então ele descobriu, né, que diante de qualquer circunstância você pode escolher. Então, se no campo de concentração alguém pode escolher ser uma pessoa melhor, por que é que tu na tua casa tu não pode escolher, mulher? Minha gente, nós podemos. Deus nos autoriza que nós podemos e nós vamos sim ser essas mulheres sábias que buscam, né? Independente se o mundo não está buscando, que não está querendo, mas a gente quer, a gente busca e a gente vai alcançar. A gente já está alcançando, tá certo? Então, bora lá. Vou deixar aqui. Cadê aqui? Jeremias 17:10, só para a gente finalizar. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Ou seja, o que a gente faz não tem nada a ver porque a gente sempre vai ser miserável? Não, minha gente. Deus se agrada que a gente busque fazer as coisas para Ele com amor, com zelo, as coisas para nossa casa, cuidar de nós mesmos, o corpo que Ele nos deu, para a glória dEle. Então, minha gente, vamos se animar, porque eu quero ver todo mundo fazendo essa atividade, colocando aí no grupo. Escreva a lista de quem você é, incluindo virtudes, defeitos que você julga ter. Escreva quem você é, o que você é capaz de fazer e o que você merece, com base nesses versículos que eu coloquei aqui para você se basear. Por quê? Muitas vezes a gente impregna na nossa mente que a gente só merece o inferno, que a gente só merece coisas ruins, e a gente esquece de que Deus nos tornou filhos, que Deus nos reconciliou, que Deus não quer que a gente viva uma vida de pecado, acabada, miserável. Deus quer que a gente viva uma vida como filho de Deus. Alguém que não peca por prazer, mas que busca e se alegra em viver a vontade de Deus para nós. Então, bora lá, minha gente. Vou mandar um formulário para quem quiser imprimir, fazendo o formulário para ficar mais bonitinho, guardadinho. Quem não quiser, faz de caneta mesmo. Mas façam a atividade e eu quero que vocês postem foto, tá? Da atividade que vocês fizeram. Se não quiser mostrar, coloca a mão em cima, mas eu quero ver vocês mandando foto de que fez a atividade, tá? E vocês vão colocar isso como prioridade. E essa atividade vocês vão colocar dentro da Bíblia de vocês e vocês todos os dias vão reservar um momento. Seja no início do dia, seja na viração do dia, né? À tardezinha.
seja no horário de almoço do trabalho, seja antes de dormir. Vocês precisam tirar um momento para meditar nas Escrituras, para conversar com o Pai de vocês, com Deus e viver essa comunhão extraordinária que é conhecer a vocês mesmos e conhecer ao Deus que nós servimos. Então, bora lá, minha gente, que eu quero ver todo mundo fazendo tarefinha.